Alô, minha galera concurseira, alô, você que se prepara para o concurso do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Finalmente saiu o edital, fresquinho. Vejam que nós acertamos na mosca, né? Nos baseamos no edital anterior com relação aos dois cargos. Tivemos que fazer pouquíssimas adaptações no curso, que já está em andamento, já está sendo gravado, especializado no TCE de São Paulo, de maneira customizada, como nós já havíamos comentado. E tendo saído o edital, nós estamos aqui para analisá-lo, tirar algumas dúvidas. Vou contar com duas ajudas preciosas. A primeira do famosíssimo, conhecidíssimo João Antônio, o maior, melhor, mais profundo. Falei das três dimensões, né, na altura, profundidade, largura. O melhor professor de informática deste país que está aqui presente, que pode dar as boas-vindas, João. Boa noite, Ricardo. Obrigado pelo convite. Boa noite a todos que estão assistindo aí. A prova é VUNESP. Muita gente conhece a banca aí em São Paulo, ela é conhecida. E espero trazer algumas dicas interessantes para vocês aí. Espero trazer algumas das questões que vocês vão enfrentar na prova. E naquela ideia da disciplina mais importante do concurso, eu não tenho dúvidas que nesse concurso a mais importante é direito administrativo. Eu sou professor da matéria, podia estar puxando a brasa para minha sardinha, né? Mas na realidade o programa de direito administrativo veio bem mais amplo do que no outro concurso, e dentro do programa, de maneira bem diferente do TCE de Pernambuco, dentro do programa foi colocada a disciplina controle externo, que normalmente se espalha por todas as disciplinas, é cobrada até dentro de direito constitucional, é assunto replicado. E como eu já falei para o TCE de Pernambuco, e quem fez a prova sabe que funciona assim, controle externo é estudado de maneira customizada. Não pode pegar um livro de controle externo, estudar e dizer está resolvido, porque na realidade os livros de controle externo se baseiam no que tem no âmbito do Tribunal de Contas da União. Você tem que conhecer porque também é cobrado, mas você tem que conhecer o Tribunal de Contas para o qual você está estudando. E aqui eu falo isso com bem mais força do que falei para o Tribunal de Contas de Pernambuco, porque para o Tribunal de Contas de Pernambuco isso era pela cobrança da lei orgânica e do regimento interno. Para o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo é pela lei orgânica, pelo regimento interno e pela cobrança de jurisprudência. As súmulas de jurisprudência do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo vão ser cobradas. Até disponibilizamos um material hoje comentado pelo professor Tiago. E além disso, lá na parte de auditoria e prestação de contas, aparece uma resolução do TCE que o professor Tiago já disse que tem uma complexidade elevada e que também vai ser por ele analisada, né? Que na realidade nós temos o melhor professor de auditoria do país também, o Fontinelli, mas ele já disse, isso aí é para ser analisado por um profissional da área. Então nós trouxemos um sujeito que é procurador do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo, o mesmo cargo que eu exerço no Estado de Pernambuco, que conhece o funcionamento do processo, participa das sessões de julgamento do tribunal e que vai nos ajudar bastante durante essa nossa exposição. Eu queria dar as boas-vindas ao professor de lá de São Paulo, falando aqui com a gente, professor Tiago Lima, né? Seja bem-vindo, professor. Saudação para os nossos alunos. Boa noite, professor Ricardo Alexandre. Boa noite, professor Ricardo. Mais uma vez é um prazer participar desse evento, assim como foi o webinário na semana passada, quando você já estava prevendo a saída desse edital, a iminência da publicação do edital, e é um prazer participar desse grupo seleto de professores. E o que mais me impressionou, professor Ricardo Alexandre, foi quando você mencionou essa necessidade que você chama de customização. Eu acho isso muito importante, porque desde a época que eu estudava para concurso, eu sempre buscava um curso, um material ou um cursinho que fosse direcionado para a banca. E esse edital do Tribunal de São Paulo, ele superou inclusive as nossas expectativas nesse sentido, porque ele foi muito direcionado para, inclusive, a jurisprudência do tribunal. Você percebe aí, como foi mencionado pelo professor Ricardo Alexandre, que inclusive eles vão cobrar as instruções internas que são direcionadas para a rotina de fiscalização. Essas instruções número 2 de 2016 é um ato normativo interno do tribunal que direciona, especifica pormenorizadamente como é feito o trabalho de auditoria pelos senhores, inclusive por você que vai certamente passar no concurso público. E eu estou aqui, professor Ricardo, muito satisfeito e contente e com o desejo de tentar colaborar e ajudar para a aprovação do aluno do curso do professor Ricardo Alexandre. Inclusive, aqui nos nossos comentários, o Fernando Timbó pergunta que material é este que foi disponibilizado hoje. O material que nós disponibilizamos hoje é o primeiro material customizado do nosso curso.
desse ponto que eu falei, né? Súmulas de jurisprudência do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, comentadas pelo professor Tiago, que até vai fazer uma gravação complementar comentando essas súmulas, que eu até falei, não foi cobrada em Pernambuco. Vejam o grau de customização desse edital. Então, o professor Tiago, o primeiro trabalho dele aqui que está sendo feito, de customizado específico para o TCE, já é dessas súmulas que está disponível para todo mundo. É isso, professor? Só para fazer um adendo aí no que o professor Ricardo Alexandre está falando, eu não fiz um comentário às súmulas, né? Eu fiz só uma abordagem com algumas jurisprudências, fazendo uma anotação. É muito mais uma anotação, como simplesmente para já deixar para os nossos alunos, para eles terem uma noção do que a gente vai abordar ao longo do curso, né? É evidente que essas súmulas, elas tratam de matérias técnicas específicas de diversos ramos, e nós vamos abordar pormenorizadamente cada uma delas, explicando cada um dos institutos jurídicos que são ali abordados nessas súmulas que estão em vigor do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Bem, então, organizando aqui o nosso webinário, nós vamos, em primeiro lugar, eu vou começar aqui a falar do edital propriamente dito, que é o objetivo principal, analisar o edital. E, vez por outra, eu vou consultar o professor Tiago, porque tem algumas coisas que são bem específicas, são da intimidade estrutural da Corte de Contas, né? E que precisam ser esclarecidas. E também, chegando na parte do programa, passar para o professor João, né? Para falar da parte de informática, né? E qualquer outra dica que ele quiser nos dar, porque conhece muito de concurso público. É o mestre da concursologia também, além de informática, com o que ele trabalha. Então, inicialmente, veja o seguinte. As provas, de cara eu coloquei aqui a data, né, para que a gente comece a traçar a estratégia, né, de preparação para o concurso. 17 de dezembro, a previsão é esta. São 2 cargos, agente de fiscalização e agente de fiscalização área administração. Pelo que eu li, professor Tiago, pelo que eu li do edital, das atribuições que são lá colocadas, a diferença básica me parece ser semelhante àquela que existiu aqui em Pernambuco, quando a gente fala do auditor de controle externo, que realiza as atribuições do tribunal, realiza a fiscalização propriamente dita, faz a auditoria, e do cargo de analista de gestão, que trabalha com a administração interna do tribunal. E parece que esse agente de fiscalização, área de administração, atua mais na área administrativa mesmo do próprio tribunal, sem realizar diretamente as atividades de fiscalização. E me parece ser por isso que este cargo, na área de administração, ele só tem vagas na capital, que vai ficar na sede com a administração do próprio tribunal, enquanto o agente de fiscalização, como vai fazer as auditorias, ele tem também vagas nas diversas cidades do estado de São Paulo. É assim, professor, ou me equivoquei? Professor Ricardo Alexandre, você já falou tudo, eu não tenho mais nem o que dizer. Parece até que você conhece a realidade aqui do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. É exatamente isso. Aqui nós temos essa divisão entre atividade fim e atividade meio. A atividade fim do tribunal é exercida pelos agentes da fiscalização financeira, a área financeira. São eles que elaboram os relatórios de fiscalização, os relatórios de auditoria. Enquanto que os da área administrativa, eles trabalham na atividade meio, no setor de pessoal, no setor de licitação, ou seja, na diretoria de administração. Então nós temos duas diretorias aqui no âmbito do TCE de São Paulo, a diretoria de fiscalização e temos a diretoria de administração. Então esses servidores que porventura venham a ser aprovados para o cargo da área administrativa, eles vão trabalhar na sede do tribunal aqui em São Paulo, exercendo essas atividades na área administrativa, da diretoria administrativa. Setor de pessoal, setor de pagamento, setor de compra, setor de licitação, ou seja, exercendo essa atividade burocrática de uma máquina administrativa. Enquanto que os servidores que fizerem o concurso para a área fim, para a área financeira, que é denominada área financeira, eles vão trabalhar nas unidades de fiscalização, nas 20 unidades de fiscalização ao redor do Estado, ou nas 11 diretorias, melhor dizendo, de fiscalização que existem aqui na capital. Portanto, eles serão lotados nessas unidades e eles vão realizar o trabalho da atividade fim do tribunal, que é a fiscalização, exercer o controle externo sobre a administração pública. Eu acho irrelevante falar também, professor, que não existe nenhuma diferença do ponto de vista remuneratório e de direitos. Os cargos, eles são equivalentes, eles são de nível superior, eles possuem a mesma remuneração, os mesmos auxílios, os mesmos direitos de progressão, inclusive, ao longo da carreira. Não há qualquer diferenciação do ponto de vista funcional, de benefícios ou de direitos entre esses dois cargos. Como o pessoal sempre pergunta isso, né, a remuneração que é prevista para os dois, R$13 mil, é uma diferença para Pernambuco, porque o pessoal
do cargo de analista, de auditor, desculpe, de controle externo, tem uma remuneração maior do que o pessoal de analista de gestão, que trabalha na parte da atividade meio do tribunal. No Tribunal do Conjunto de São Paulo, como o professor acabou de falar, remunerações iguais, uma boa remuneração de R$13 mil, mas o pessoal sempre pergunta, não sei se você conhece essa expressão em São Paulo, né, se conhece essa palavra, da AOIA. Tem uma oinha a mais, oia é um pouquinho de dinheiro, né? Tem alguma coisinha a mais aí além disso? Tem uma oia a mais. Oia, O-I-A, oia. Não conheço essa expressão, mas tem sim. O tribunal ele é muito generoso nesse aspecto com seus servidores. Ele tem auxílio alimentação, auxílio refeição, auxílio creche. Então o servidor que tem um filho, por exemplo, Ricardo Alexandre, ele pode ter direito ao auxílio creche. O filho de até 7 anos de idade, ele vai receber mais R$ 1.049 por mês, além desse salário de natureza indenizatória, ou seja, sem qualquer tipo de desconto, porque esses auxílios, eles, como têm natureza indenizatória, eles não sofrem esse desconto de imposto de renda e de contribuição previdenciária. Portanto, esse salário, quem for aprovado no concurso do Tribunal de Contas, nesse concurso que está aberto, ele vai começar trabalhando no começo do próximo ano com um salário bruto aí, somado todos os auxílios, próximo de R$15.100, por volta disso. Olha a OIA então, né? Eles aprovaram no final do ano passado um plano de cargos e salários, que inclusive consta do edital, né? No edital, no tópico ou do direito administrativo e direito constitucional, eles falam a respeito do plano de cargos e salários. Inclusive vai cair no concurso. Por esse plano de cargos e salários, existe uma progressão funcional aí, que começa nesse valor que eu mencionei, de entre 13 e 15 mil reais, e ultrapassa o valor de 20 mil reais. Portanto, existe uma progressão interessante aqui, além de quinquênios, né, que é a Constituição do Estado de São Paulo que faz previsão, a cada 5 anos o servidor tem direito a 5% a mais no salário. Enfim, existe uma série de vantagens, licença-prêmio, 90 dias de licença-prêmio a cada 5 anos. Então, assim, a função aqui no Serviço Público do Estado de São Paulo, em especial do Tribunal de Contas, é uma função bem remunerada e os servidores, na sua grande maioria, trabalham muito contentes. E pelo que eu lembro do nosso webinário passado, né, no concurso passado tivemos 87 vagas e mais de 400 nomeados, não é isso? E eu acredito que essas 113 vagas estão sendo disponibilizadas, 97 para a gente de fiscalização e mais 36 para a área de administração. Essas vagas tendem a aumentar, né, com o passar do tempo. Concurso de agente, professor Ricardo, a lista correu, né, durante o prazo de validade do concurso e foram mais de 400 nomeações. E para esse concurso também, a expectativa, o tribunal anseia muito a chegada desses novos servidores. Todos os setores do tribunal, inclusive o Ministério Público de Contas e todos os demais setores, eles estão precisando muito dessa mão de obra qualificada, porque os setores estão carentes em razão de aposentadorias. E por conta, os servidores do tribunal eles já têm uma idade avançada, existe uma quantidade elevada de pessoas em vias e com direito de obter essa aposentadoria. Portanto, a previsão de nomeação ao longo dos 2 anos, que certamente serão prorrogados, possivelmente serão prorrogados por mais 2 anos, a previsão é de uma grande quantidade de nomeados, assim, que vai superar e muito esse número de vagas previsto no edital. Muito bem. Um ponto importante é que o concurso não foi aberto, né, as vagas não foram abertas para qualquer formação superior, como é comum acontecer nos concursos para auditor. Houve uma restrição, mas uma restrição não tão grande assim, porque se compreende boa parte dos cursos das pessoas que normalmente se interessam por concurso nessa área, com uma maior amplitude para o pessoal da área da administração, né, que compreende todas as formações que possibilitam o concurso para agente de fiscalização da área financeira e mais algumas. Vejam só, até respondendo uma pergunta que me foi feita antes, né, que o pessoal entrou em contato com a gente falando do seguinte: se exige curso superior, grau do bacharel em Direito, Ciências Contábeis, Economia, Administração de Empresas ou Pública, Engenharia Civil, no meu entender, uma discriminação irrazoável, né, você colocar só Engenharia Civil e as outras engenharias não poderem fazer o concurso. Tem gente até já falando que vai entrar na Justiça, né, e Gestão de políticas Públicas. Teve uma pessoa que fez uma pergunta e eu dei a resposta, infelizmente, que ela não desejaria receber, né, falando que era formada em outra área e que tinha um mestrado numa dessas áreas aí. Infelizmente, quando se coloca lá em cima que tem que ter o grau de bacharel, o curso superior, você ter a formação, mesmo que de mestrado ou doutorado nessa área, não vai lhe permitir fazer o concurso. É como, por exemplo, o sujeito que é formado em administração
e tenha mestrado ou doutorado em Direito, mas não vai poder fazer o exame de ordem e advogar, porque para ser advogado tem que ter o curso de Direito. Então, infelizmente, pela lógica aqui, como se pedir o grau de bacharel, não será possível. No cargo de agente de fiscalização na área de administração, se compreendem todas essas formações que foram citadas e mais várias outras, né? Arquitetura e urbanismo, políticas públicas, biblioteconomia, documentação, enfermagem, nutrição, pedagogia especializada em educação infantil, psicologia e serviço social. Então são várias formações que estão aqui disponíveis. Será que poderia haver alguma mudança quanto a isso, pelo fato de, por exemplo, citar a engenharia civil? Tem muito engenheiro revoltado, professor Tiago, com isso. Professor Ricardo, eu compreendo esse questionamento. Eu, pessoalmente, tenho um assessor muito qualificado que é formado em outra área da engenharia. Ele é auxiliar, então ele é nível médio, ele também tinha intenção de fazer esse concurso, mas infelizmente essa descrição dessas graduações constam da lei. A lei que criou os cargos, ela fez essa previsão. Portanto, não é possível fazer... Desculpa, senhor Ricardo, estou com uma certa gripe. Estou com uma gripe. Então, a lei que criou os cargos foi que fez essa previsão. Portanto, não há como ser alterado. Perfeito. Vamos ao seguinte, com relação aos cargos, né? Como a gente falou, como agente de fiscalização, ele realiza essas atividades de auditoria realmente, não trabalha só com a área meio do tribunal, aí para eles é possível a lotação nas cidades, né, em que ficam as unidades regionais do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Estão aí as vagas colocadas por regionais com a maior lotação, né, a maior quantidade de servidores, né, a maior quantidade de vagas para São Paulo, capital, e as outras unidades, Sorocaba, Araras, Fernandópolis, bem as várias unidades. Então você vai fazer a opção por concorrer às vagas de determinada cidade. No caso da área meio, administração, todas as 36 vagas vão para a capital. E aí um ponto muito importante, quanto aos critérios para a nomeação. O agente de fiscalização área administração, ou seja, área meio, vai ficar somente numa lista geral, claro que ele vai ficar somente numa lista geral, afinal de contas, todo mundo vai para São Paulo, ok? Então, lista geral, claro, tem a lista geral e tem a lista das pessoas com deficiência, mas não existe lista regionalizada, uma vez que não existe cargo disponível em outras unidades. Já o pessoal da área de agente de fiscalização fica numa lista por cidade, que é a mais importante, e também o edital prevê uma lista geral que é subsidiária, para quando não houver habilitado na lista por cidade, em outros casos nós vamos citar assim. Então, qual vai ser a lógica? Quando nomearem, por exemplo, vamos voltar para o slide anterior. Quando começarem a nomear o pessoal para a unidade de Araras, se acabar a quantidade de pessoas que foram aprovadas para esta cidade, aí você parte para a lista geral. Então você concorreu para Araras, você vai ser colocado nas duas listas. Na lista de Araras, vai ser em Araras nomeado naquela sequência, e no momento em que se precisar nomear alguém para o município de Araras e não tiver mais ninguém na lista, a administração vai procurar lá na lista geral, soma todo mundo que concorreu para todos os cargos, e vai perguntar para aquele servidor que tinha concorrido, por exemplo, para Santos, se ele deseja ocupar uma das vagas em Araras. Pergunta para aquele servidor. Claro que ele não é obrigado a aceitar. Se ele diz não, passa-se para o próximo da lista, mas ele não é eliminado do concurso. Ele tem o direito de ficar lá esperando a sua vaga em Santos, quando ele tinha concorrido. Então, é essa a lógica. O que vai valer também em outras hipóteses. Vejam só, o item 1.1.1 do edital, é muito importante que vocês conheçam esse item para saber dessa questão, né? Se diz o seguinte: ocorrendo vaga superveniente para o cargo de agente de fiscalização em cidade de lotação para a qual não exista lista de candidatos classificados, então suponham, aposentou mais alguém lá em Araras, abriu mais uma vaga, não tem mais ninguém na lista de Araras, aí o que é que se faz? Faz aquilo que nós acabamos de comentar. Será esta vaga primeiramente oferecida para remoção? Nesse caso aqui é para você não tinha passado naquela quantidade de vagas, é uma nova vaga. Remoção dentro do tribunal. Pessoas que estão em outras unidades vão se candidatar seguindo as regras do tribunal para remover para aquela unidade. Aí o que é que acontece? Os servidores da carreira que satisfaçam os critérios poderão se habilitar para esta vaga, e se a vaga for provida, será disponibilizada para escolha aquela derivada da movimentação do servidor. Ou seja, se o cara for removido de uma unidade para outra, aí aquela unidade onde ele estava vai ter a vaga disponibilizada seguindo aquele critério. Vai para a lista geral, pergunta se o sujeito quer e assim por diante, que é o que se prevê nos itens subsequentes. O mesmo critério vai ser aplicado
nos casos em que a lista de classificação final naquela cidade tenha se esgotado, como eu falei. Tinham 9 aprovados para Araras, se esgotou, vai para a lista geral, tenta chamar aquele servidor e por aí vai. E como eu falei, não há eliminação de quem não concordar. A não anuência do candidato em assumir vaga surgida em local diverso daquele escolhido. Isso acontece quando? Quando não temos candidato aprovado para aquela cidade, você vai buscar lá na lista geral, pergunta, você concorreu para Santos, quer ir para Araras? O cara diz não. Aí nesse caso, certo? Você não é eliminado do concurso, está dito aqui, isso não ocasionará sua exclusão desse certame, você permanece na lista de classificação final para aquela cidade escolhida. Continue esperando sua vaga na cidade em que foi aprovada. Pelo menos foi isso que eu entendi. É isso aí que vai valer, professor Tiago? Perfeito, professor Ricardo Alexandre, você foi muito didático e é exatamente isso que vai ocorrer aqui no Tribunal de Contas quando da lotação dessas pessoas, né? Eu acho que é interessante porque se uma pessoa optar por uma unidade regional no interior, uma dessas que você mencionou, ele vai também, correndo toda a lista, ele vai ter a oportunidade pela lista geral de ser classificado para uma outra cidade se houver interesse. Muito bem, inclusive teve uma pergunta que foi feita aqui no chat também, e já tinha sido feita anteriormente no Facebook, quando nós anunciamos esse aulão. Uma pessoa perguntou sobre o local de realização das provas, se era no local da lotação. Não. O edital diz que as provas serão realizadas em São Paulo, e aí, não havendo condições de ser todo mundo em São Paulo, vai se fazer nas cidades vizinhas a São Paulo. Então não serão feitas as provas por lotação. Você escolheu Araras, você não vai fazer prova em Araras, vai fazer em São Paulo. Salvo se não houver essa possibilidade, não conseguirem, não houver o espaço em São Paulo, eles vão direcionar para as outras cidades. Tiago, eu gostaria de tirar uma dúvida, e talvez seja uma dúvida de quem está assistindo a gente. Existe como prever se é mais vantajoso para o candidato aceitar a vaga, já que ele ficou, vamos supor que ele ficou na lista geral de Santos, e a vaga que apareceu em Araras porque não foi cumprida, a quantidade de vagas não foi preenchida devidamente na lista específica de Araras. Será que existe alguma dica que você pode dar para o pessoal que está assistindo? É mais vantajoso ele esperar por Santos? É mais vantajoso ele abraçar logo a vaga? Ou depende do nível de, sei lá, desespero, o nível, as circunstâncias de cada um? Você acha que tem como definir isso? É evidente que a realidade de cada um pode definir, né? Ele já pode ter um outro cargo público e não esteja com tanta necessidade. Mas eu assim, se pudesse dizer agora, nesse momento, eu acho que ele deveria sim optar por ir para qualquer uma dessas cidades. Essas cidades onde possuem as unidades regionais do Estado de São Paulo, inclusive as que foram ofertadas no concurso, são cidades do interior de São Paulo com uma boa qualidade de vida, porque aqui em São Paulo, como nós falamos no webinário passado, há um sentimento inverso, né? As pessoas preferem ir para o interior do que ficar na capital, ao contrário do que ocorre na maioria dos estados brasileiros. Portanto, o interior de São Paulo possui cidades muito bem estruturadas e que ofertam uma excelente qualidade de vida para as pessoas. Portanto, qualquer um que tivesse a oportunidade de ser chamado pela lista geral para outra cidade, eu não tenho dúvida de que, à luz das minhas pré-compreensões, essa pessoa deveria sim, professor Ricardo, assumir esse cargo, até porque ele já começa a contar tempo de serviço público, ele já começa a contar tempo para quinquênios, para inclusive crescer, progredir na carreira do ponto de vista até mesmo financeiro. Muito bem, com relação à distribuição das provas, o edital prevê que para ambos os cargos serão provas de múltipla escolha, né, 5 alternativas, diferentemente do TCE de Pernambuco, que eram itens, né, e metade das questões, 40 questões para conhecimentos gerais, metade para conhecimentos específicos, com peso 2 para as provas de conhecimento específico, né, com peso 2, e acredito que uma boa parte dessas questões vai envolver a nossa matéria, professor. Eu digo nossa matéria porque a administrativa envolve o que nós chamamos de administrativo tradicionalmente conteúdo externo. Então, de grande responsabilidade o nosso trabalho aqui nesse concurso. O corte não há corte individualizado para cada grupo, nem por questões, então é 50% do total. Então não tem um corte para conhecimentos gerais e um para conhecimento específico, é do total. Como nós falamos logo de cara, previsão para 17 de dezembro a aplicação das provas, e vai ser possível fazer os 2 concursos, né? Porque a prova do analista, do agente de fiscalização vai ser realizada pela manhã, e o da área administrativa à tarde. O financeiro de manhã, o outro à tarde, então você vai poder fazer os dois concursos, né, as 2 provas. Agora vamos falar um pouco... Oi, pode falar, professor. Eu queria fazer uma abordagem
para os nossos alunos, no sentido de que o edital ele trouxe aquela regra padrão da nota final calculada de acordo com o desvio da média, né? Portanto, aquilo um cálculo complicado, um cálculo difícil de ser realizado, mas que ele quer dizer o seguinte, para ficar claro para os nossos alunos: aqueles candidatos que terminam acertando questões que a maioria dos candidatos não acertou, ele vai conseguir ter uma qualificação, um score melhor ao final da prova. Eu acho isso interessante, porque a maioria dos alunos, ele vem estudando há algum tempo direito administrativo, direito constitucional, contabilidade, portanto existe uma informática, português, então essas matérias, a maioria dos alunos vai terminar conseguindo acertar. Quais são as matérias que são específicas e que os alunos que as questões que vão gerar maior dificuldade são as questões internas do Tribunal de Contas. E esse edital demonstrou isso. Eles estão direcionando muito para questões internas do próprio tribunal, até mesmo essas instruções número 2 que nós já mencionamos, que abordam de forma detalhada o próprio trabalho do auditor do Tribunal de Contas, desse fiscal. Portanto, professor Ricardo Alexandre, eu acho muito importante frisar isso, que essas matérias que não são da rotina do concurseiro, desse concurseiro que está preparado para esse tipo de concurso, esse tipo de questão certamente será as questões em que as pessoas vão mais errar. Portanto, quem fizer o curso do professor Ricardo Alexandre, quem estiver preparado para acertar essas questões, na nota final, o seu score vai ser melhor, porque de acordo com o desvio padrão que foi adotado aí pela fórmula, que é uma fórmula difícil, matemática que eu não consigo explicar, mas ela significa dizer o seguinte: se você acertar questões em que a maioria das pessoas erraram, você vai ter uma pontuação melhor ao final. Excelente. Não é isso, professor Ricardo, aí de informática? Ele pode desvio padrão na base é isso, Tiago. Se você errou uma questão que todo mundo acertou, o teu erro vale mais. O teu erro te prejudica mais. Se você acertou uma questão que a maioria errou, o teu acerto vale mais. Então, professor, quando eu vi isso hoje no edital, eu lembrei do professor Ricardo Alexandre falando da customização. Excelente, excelente. E é por isso que você está aqui, né, para customizar esse curso com essa grande capacidade. Mas depois não vai nos abandonar, porque mesmo não customizado, você vai ter que participar, porque sua qualidade já foi demonstrada para todo mundo, tem que participar de mais cursos com a gente. E vamos falar um pouquinho do programa. E aí eu vou pedir, professor Tiago, não nos abandone, por favor, mas eu vou pedir para desconectar um pouquinho do Skype, porque a gente vai ter que conectar um outro professor, para falar um pouquinho de contabilidade com a gente, né? Então a gente já vai, o professor João Antônio aqui vai nos ajudar nessa desconexão. Daqui a pouco você nos liga novamente, fica acompanhando aí, daqui a pouquinho a gente entra de novo. Você tem que falar bastante, é o mais importante dessa live, certo? Porque daqui a pouco a gente vai falar de contabilidade. O professor Igor Sintra vai entrar de São Paulo para comentar o programa de contabilidade. Também daí de São Paulo, seu colega. Até daqui a pouco, Tiago. Até daqui a pouco. Um abraço. Bem, então enquanto nos conectamos aqui com o professor Igor, o programa tem uma parte de conhecimento básico que é absolutamente idêntica, né, com língua portuguesa, raciocínio lógico e informática. Professor João, essa prova de informática, como é o perfil da prova de informática da VUNESP? Em direito eu sei que ela é uma prova mais simples, mais direta, com cobrança mais direta de lei do que, por exemplo, uma prova da FGV, ou do CESP, ou da ESAF. Então é uma prova mais simples, o que não significa que é fácil, porque eu sempre digo que questão decoreba nunca é mais ou menos. Ou ela é fácil, mas é impossível. Porque se você, por exemplo, tem uma questão que pergunta um prazo, aí tá lá 10 dias, 15 dias, 20 dias, se você decorou 10 dias, você marca e vai embora, facílimo. Se você não decorou, é impossível. Você vai ficar olhando 10, 15, o que é, então vai ter que memorizar também. Agora, para memorizar, a maneira mais fácil é primeiro entender, porque aí você conhece a lógica. Mas informática, como é que funciona na prova da VUNESP? Bom, quem está acostumado a fazer prova da VUNESP sabe, Ricardo, que no geral as provas são muito semelhantes a bancas como a Fundação Carlos Chagas, o que acontece em direito também, certo? Então, a gente tem questões que, assim, podem ser definidas como mais puro decoreba, o mais puro, mais básico decoreba, como, por exemplo, vou atender aqui o professor Igor, que está ligando. Já está na hora de atender? Mas deixa ele, mas você continua, daqui a pouco a gente fala. Vou chegar aqui, professor Igor, daqui a pouco a gente bota o senhor na linha, só estou terminando aqui de fazer um comentário pessoal, viu? Acabou de chegar. Então, assim, vocês que já viram questões da VUNESP, e eu sugiro o pessoal de São Paulo em especial que avalie
a última prova do Tribunal de Justiça de São Paulo, feita pela VUNESP também. Informática era a segunda mais importante matéria dessa prova, com 14 questões. Não vai ser o que provavelmente vai acontecer com vocês. Quer dizer, com 40 questões a gente tinha algo desse nível, né? Tipo 24 questões de português, era originalmente 16 questões de informática, e então assim, a gente pode ter algo desse tipo, mas eu não acredito realmente num quantitativo de questões tão grande. Como a prova vai ser? O assunto é pequeno, a quantidade de assuntos, de tópicos dentro de informática é pequena. Nós vamos ter o Windows, o Word, Excel e Internet. Internet com foco, a VUNESP traz esse foco muito em conceitos dentro de internet e uso do e-mail, a utilização do e-mail e questões que eu considero das mais inteligentes sobre correio eletrônico dentro de todas as bancas possíveis. A VUNESP faz questões boas, faz questões de difícil anulação, porque as questões são tão bem construídas e tão claras que você descobrir alguma coisa na VUNESP, na tentativa de anular, é muito difícil. Eu alerto a qualquer um sobre um tópico em específico, Excel. Ok? Excel é motivo de preocupação, primeiro, para aquelas pessoas dentro das áreas de bacharelado, das áreas de atuação, de engenharia, né, do pessoal que está acostumado a fazer cálculo, Excel vai ser uma mata. Mas assim, o pessoal que veio, não querendo discriminar qualquer um, mas o pessoal que veio de direito, o pessoal que veio das demais áreas, né, de humanas, Excel vai pegar pesado. É normal da VUNESP pegar pesado em Excel. Então, o restante chega num nível de usuário mediano para avançado, mas a maioria das questões, com um estudo razoável, de básico para razoável, você consegue responder. As questões de Excel exigem um quantitativo de estudo maior. Eu uso Excel, eu sei fazer uma tabela no Excel, eu sei fazer um cálculo de soma disso. Não é assim que a VUNESP cobra. As questões de funções da VUNESP são complicadas, são grandes, exigem tempo e exigem um bom olho astuto clínico para responder. Eu acredito que não vai ser a dor de cabeça de vocês, informática, tá? É uma prova que, entendo 10 questões, acredito que vocês conseguem resolvê-la em 20 minutos no máximo. Também há aquela questão da decoreba que você falou, o cara olha para a questão, ele bate o olho e sabe se sabe ou sabe se não sabe. Então olhei, é decoreba, eu não lembro do assunto, eu já sei que eu não sei responder, eu já sei que vai no chute. Não adianta marcar para voltar depois, porque você vai voltar a ler e lembrar que não sabe, né? Lembrar que não sabe, vai olhar para ela de novo e vai dizer assim, essa aqui eu já sei que eu não sei, não decorei. Então, algumas questões são assim, se você for levar em consideração Windows, questões de painel de controle sobre onde está tal opção, em qual ícone está tal opção, isso é impossível, é humanamente impossível, e a minha sugestão para você é o seguinte, não te preocupa com isso, porque tua cabeça já vai estar cheia de controle externo, tua cabeça já vai estar cheia de contabilidade, tua cabeça vai estar cheia de direito administrativo, e sinceramente a minha sugestão para painel de controle, por exemplo, é não decorar e rezar que a questão não apareça, porque se ela aparecer é você errando e todo mundo errando também, então não vai ter desvio padrão que te salve, não vai ter desvio padrão que salve ninguém. Mas aqui vai a dica, é o seguinte, João, pode ser que a pergunta surja aí, não sei o pessoal que está perguntando, mas eu não uso o Windows 7, eu uso o Windows 10, João. Qual é eu vou ter que instalar o Windows 7 para me acostumar? Não. João, eu não uso o Word nem o Excel 2010, que estão sendo pedidos na prova, eu uso 2016, eu uso 2007, eu uso 2013. Preciso instalar o 2010? Não. Por quê? Porque eles são muito semelhantes e aquilo que se pode perguntar de um é o que vai ser cobrado em qualquer outra versão. Então, painel de controle no Windows é o mesmo, os atos de copiar, mover, excluir e renomear arquivos no Windows Explorer no Windows 7, 8, 8.1 e 10 são os mesmos, tá? As funções do Excel desde 2007, 2010, 2013, 2016 são as mesmas e os conceitos de internet não vão mudar de jeito nenhum. Então, se você tem uma versão do Windows que é 7 ou posterior, não se preocupe, não fique nervoso. Você vai estudar aquilo que precisa ser estudado, é igual em todas as versões do Windows. O que o Word tem do 2010 está sendo cobrado da tua prova. Para o 2016, que você pode usar, que é a última versão, não tem diferença, basicamente, e o Excel idem. Já que Excel, basicamente, é cálculo, e o cálculo é igual em todas as versões do Excel. E internet é basicamente teoria, conceito de uso de e-mail, isso não muda. Então, o que você tem hoje serve para você tranquilamente. Muito bem, professor. Falando um pouco mais do programa, né, com relação a conhecimentos específicos é que aparecem as diferenças, né? A gente tem
inicialmente direito administrativo, onde está incluído, para que ninguém ache que a gente está colocando uma disciplina que não está no programa, está incluído controle externo, nos dois lados aqui, com um detalhezinho de que na parte de agente de fiscalização, na parte de fiscalização financeira, né, na área de administração, se você olhar o programa de administrativo, é um pouco maior, vai pegar alguns tópicos que não são abordados em direito administrativo. Principalmente os pontos mais importantes para controle. Direito constitucional é idêntico o programa. Direito civil, penal, contabilidade geral, contabilidade pública, auditoria, a partir daqui tudo é diferente, que são disciplinas que têm a ver com atividade fim mesmo, principalmente essa prestação de contas em que aparece a resolução lá número 2, a instrução número 2 de 2016, que fala de toda a prestação de contas no Tribunal de Contas, que vai ser uma parte que vai ser ministrada também pelo professor Tiago. Agora, para falar um pouco com a gente sobre contabilidade, primeiro eu vou pedir uma ajuda a vocês, que eu estou com um problema técnico aqui que eu não estou conseguindo resolver, porque todos os nossos dispositivos estão aqui com telas que eu não posso mudar. Meu celular está aqui acompanhando a mensagem de vocês e eu não estou sabendo o que é que aconteceu com o Flamengo contra a Chapecoense. Por favor, alguém dá um aviso aqui se classificou, se não classificou, quanto é que está o jogo, se está perto de acabar, porque eu estou desesperado e ninguém me passa essa informação. Então bota aqui o resultado, por favor, para ver o que é que aconteceu com o Mengão, que bateu o time de João Antônio por 2-0 há algum tempo, time que está caminhando o Esporte Clube do Recife para a segunda divisão a largos passos. Mas para não perdermos mais tempo falando de futebol, vamos agora falar de contabilidade geral, que assusta muita gente. Muita gente pensa, faça esse concurso ou não, pensando em contabilidade, né? Porque a curva de aprendizagem de contabilidade ela é um pouquinho mais demorada, né? Ela demora mais para você aprender. Então tem algumas pessoas que vão fazer esse concurso e não tem tanta intimidade assim com contabilidade. Como seria a prova da VUNESP? Será que daria para alguém ainda se arriscar a estudar contabilidade do zero a partir de agora? Qual o peso disso daí? Ou o cara vai fazer só a administração mesmo? A gente fiscalização de administração com medo de contabilidade. Como é comparado com outras provas? Estou aqui com um fera, o professor Igor Sintra, que está aí também em São Paulo, também na Terra da Garoa, perto aí do Tiago. Então vamos colocá-lo no ar. Professor Igor, seja muito bem-vindo à equipe do Portal RA. É com muito orgulho que a gente recebe você aqui, profissional bastante conhecido em São Paulo e que vai cada vez mais se tornar mais conhecido nesse mundão de concurso público pelo Brasil afora. Professor, seja bem-vindo, nossos alunos estão lhe ouvindo. Muito obrigado, Ricardo e João. Primeiramente, agradecer a vocês, que são duas lendas aí. Eu, quando era estudante, tive o prazer de conhecer o João lá, acho que em 2008, não lembro exatamente quando eu comecei, mas foi mais ou menos em março de 2008. Lembro-me bem que estudava pelos materiais do João, e o Ricardo também, né, uma lenda, desde a época que eu iniciei meus estudos já era uma lenda. Então um grande prazer aí conversar com vocês, e vou informar aqui, estou puxando aqui, Flamengo goleou de 4-0 a Chapecoense. Que maravilha, 4-0. Depois o pessoal bota aqui, por favor, de que foram os gols, porque eu sou flamenguista que gosta de detalhes. Gosto de detalhes quando essas vitórias que, com caráter de humilhação mesmo, de bater com força, eu gosto de saber dos detalhes, como quase aconteceu com o esporte. Mas muito obrigado, já estou mais feliz, estou mais alegre, com todo respeito à grande Chape, mas a vitória me deixou feliz mais ainda. Então é isso aí, a respeito do concurso para o TCE São Paulo, né, o portal Ricardo Alexandre. A gente já havia iniciado a gravação do curso de contabilidade, e aos alunos que já me perguntaram se havia alguma modificação em relação ao que a gente já gravou, né, o curso está em andamento, não. O que a gente já gravou continua válido para esse edital, inclusive é muito importante eu falar daquele primeiro módulo que fala de estrutura conceitual básica, né? O edital não falou expressamente que vai ser cobrada a estrutura conceitual básica, ou seja, o CPC 00, mas eu ainda acho que é importante o seu estudo. Afinal, eu encontrei 2 editais que não previam a sua cobrança, né? E a VUNESP acabou cobrando. É um tópico que a VUNESP acaba cobrando com muita frequência nos últimos anos. Então eu ainda acho válido estudar sim a estrutura conceitual básica, mesmo que ela não esteja prevista aí no edital. Eu já peguei 2 editais que não previam e acabou caindo. Então é bom que a gente tenha isso em mente. E o nível das questões, comparando com as bancas tradicionais, é mais fácil, mais difícil do que ESAF? O pessoal fala que ESAF é um monstro em contabilidade, Fundação Getúlio Vargas é pior ainda.
Como é que é o perfil da prova da VUNESP? O nível das provas da VUNESP em relação à contabilidade é muito tranquilo, até quem não tem conhecimento algum em contabilidade, certamente ainda tem tempo aí, nesses próximos 2 meses, de conseguir uma excelente nota na prova de contabilidade. Então, os conceitos cobrados pela VUNESP são a maioria de conceitos de contabilidade geral. Ela pede muitos conceitos de escrituração, de livros, enfim. Ao longo do curso a gente analisa diversas questões típicas da VUNESP, que praticamente só ela que cobra. Muitas das questões, muitas mesmo, acabam se repetindo. Então a VUNESP permite você chegar no dia da prova e abrir aquele sorriso quando você vê a prova de contabilidade, porque a maioria das questões, se não todas elas, serão vistas ao longo do curso. Então não tem muito segredo, até quem não domina contabilidade certamente terá oportunidade de gabaritar essa prova da VUNESP. Aliás, o curso que a gente está gravando no portal do Ricardo Alexandre, ele foi exatamente pensado para esse tipo de candidato que nunca teve contato com a disciplina. Então, lá nos primeiros módulos, a gente pega na mão do candidato e realmente explica detalhes bem básicos de contabilidade, o que é um ativo, o que é um passivo, enfim. Certamente esse candidato também tem condições de fazer uma ótima prova de contabilidade geral. E cuidado com essa diferenciação de ativo e passivo, porque está dando problema essas discussões aí na internet, né, atualmente, né? Então, hoje em dia não pode mais diferenciar coisa alguma. Então vamos lá, dando continuidade às nossas análises aqui, eu queria chamar a atenção de um aspecto muito importante, mas muito importante mesmo desse programa, que está com um parêntesezinho no início da análise, no início da exposição das disciplinas, dos tópicos que compõem cada disciplina, que é o seguinte: coloca no ar para mim, por favor. Olha só, legislação superveniente ao edital poderá ser cobrada. Normalmente o edital diz, olha, legislação publicada após a publicação do edital não será objeto de cobrança. Mas olha o que é que está dito aqui. Isso aqui que eu escrevi não está, que está colocado aqui, não está com as minhas palavras, está transcrito, Ctrl+C, Ctrl+V. Toda legislação deve ser considerada com as alterações e atualizações vigentes até a data da publicação do edital. Até aqui tudo ele dizia isso. Só que o que é que ele diz? Legislação com entrada em vigor após a publicação do edital poderá ser utilizada quando superveniente ou complementar a algum tópico já previsto ou indispensável avaliação para o cargo. Então vejam só, você não pode pegar seus livros e apostilas, se trancar numa bolha e dizer adeus. Orai e vigiai. Você vai ter que ficar olhando, verificar, claro que aqui no Portal RA, não só para os nossos alunos, se aparecer algo de relevante, de alteração legislativa, eu vou anunciar no Facebook para todo mundo, para que vocês prestem atenção e não sejam engolidos por esta regra, tá? Essa é uma regra diferente do tradicional. Então, aqui se coloca, se for algum tópico já previsto, por exemplo, tramita no Congresso Nacional um projeto que vai gerar nova lei de licitações, vai revogar a 8666, revogar praticamente tudo que existe sobre licitações, vai ser uma lei semelhante ao que hoje é o RDC, o regime diferenciado de contratação, e que inspirou na parte de licitação a lei das estatais. Então, se vier essa lei ao mundo, ela revoga tudo sobre licitação, e o que é que vai acontecer? Pode ser cobrada, porque seria um tópico já previsto e que teve uma mudança. Ou, de repente, se vem uma lei para trazer umas novas modalidades de licitação, não revogou aquela, mas isso vai ser indispensável para a avaliação do cargo. Como é que eu vou avaliar um sujeito que vai ser auditor de um tribunal de contas, já aqui chamado de agente de fiscalização, é o cargo equivalente, se ele não conhecer, né, como é que ele vai exercer o cargo sem conhecer uma lei que traz uma nova modalidade de licitação? Então, essas leis correlatas, se saírem, podem ficar tranquilos que nós vamos avaliar a possibilidade de cobrança. Professor Igor, mais alguma coisa que você queira dizer para os nossos alunos, para complementar as informações já dadas? Alguns alunos acabam até cheguei a ler aqui, não, mas isso não pode, se não está no edital não pode cair. Isso é uma verdade, mas é bom a gente não depender de anulações posteriores, né? O edital de contabilidade, ele veio extremamente preguiçoso, né? Extremamente preguiçoso. Você lê o conteúdo de contabilidade, né? Parece que o examinador estava com preguiça, né? Ele colocou patrimônio, conceitos, bens, direitos, obrigações.
patrimônio líquido, conta, escrituração. Aí chega uma hora que ele cansou, né? Ele falou também de análise das demonstrações contábeis. É importante que também será cobrado o conteúdo de análise das demonstrações contábeis e será visto no nosso curso. Aí no final ele se cansa, ele fala legislação, lei das sociedades anônimas, enfim, quer dizer que ele não vai poder, por exemplo, cobrar por conteúdo de provisões, de perdas estimadas. É evidente que ele poderá, né? Não está expresso isso no edital, porque ele está extremamente preguiçoso, mas eu não tenho dúvidas que a VUNESP poderá cobrar diversos conceitos que não estão expressos literalmente, como em diversos outros editais da VUNESP, que ela coloca item por item, sem preguiça. Esse edital veio muito preguiçoso, mas eu não tenho dúvidas de que cairão lançamentos contábeis diversos e a gente vai ter que estudar todos esses pontos de contabilidade geral, tá? E uma pergunta que me fizeram aqui, não agora, mas já tinham feito antes, até essa pergunta rolou aqui, eu já dei uma resposta pelo que eu acho, mas nada melhor do que consultar o professor de contabilidade, né? Aparece lá no programa Lei 6404. Aí o pessoal falou, agora eu vou ter que estudar direito comercial, a 6404 toda. Eu disse, não, eu suponho, porque eu fui auditor da Receita Federal, fiz provas de contabilidade, eu suponho que vai ser cobrado da 6404 é aquilo, obviamente, que é relevante para a contabilidade. Afinal de contas, a lei está colocada dentro do programa de contabilidade. Eu lembro, por exemplo, na minha época, eu tinha que memorizar lá na 6404 aqueles critérios para formação de reservas, de lucro, o que é que pode, o que é que não pode. Pegava de lá. Não sei nem se mudou isso daí, né? Foi do que eu estudei naquela época. Então, acredito que não dá para cobrar outras coisas da 6404, né? Não vai cair direito empresarial na prova, não é isso? Exatamente. O importante para a contabilidade e principalmente para provas da VUNESP é o conteúdo do artigo 175 até o artigo 202. Então, do artigo 175 até o artigo 202 da Lei das Sociedades Anônimas é de extrema importância, despenca em provas da VUNESP, tá? Então a gente realmente vai pegar esses artigos e a gente vai estudar com muito carinho ao longo do curso, porque certamente a VUNESP vai cobrar a literalidade de algum desses artigos. Bem, professor, muito obrigado pela sua participação. A gente está aqui com uma limitação, né, que a gente tem que conversar com o professor de cada vez, a gente não consegue contactar todos ao mesmo tempo. A gente vai pedir que o senhor se despeça dos nossos alunos, dê sua mensagem final para depois voltar a contactar professor Tiago, não que ele seja mais importante, né, mas porque ele está comentando todo o edital por ser da casa, conhecer os detalhes, a intimidade do tribunal, que eu mesmo também não teria condições de comentar. Eu queria agradecer novamente a oportunidade do portal, falar com esses gênios aí, reconhecidíssimos em concurso há muito tempo, professor João, professor Ricardo, que eu sempre estudei, e falar para o aluno que ele fique muito tranquilo. Nosso curso ele é muito focado na VUNESP, né? A maioria das questões que a gente analisa são da VUNESP. A gente traz algumas questões de outras bancas para que a gente consiga intensificar esse conteúdo, massificar o conteúdo na cabeça do candidato, tá? Então fiquem tranquilos, ao longo do curso a gente vai pegar na mão do candidato e vai mastigar, dar todas as dicas das questões típicas da VUNESP, enfim, para que você chegue no dia da prova e não tenha nenhum tipo de surpresa. Eu não acredito que a VUNESP vai pegar pesado nessa prova de contabilidade geral, principalmente pelo conteúdo programático aí do edital, que veio extremamente preguiçoso. Bem, isso aí. Bem, professor, muito obrigado. Quer direcionar as palavras para os nossos alunos de despedida? Queria aí agradecer o pessoal que tem acompanhado aqui. Qualquer dúvida, estou sempre à disposição. Vocês podem mandar aí qualquer dúvida à coordenação do site que eles me passam posteriormente. Terei o maior prazer de responder. Beleza, pessoal? Um grande abraço e bons estudos para vocês. Muito obrigado, professor. Beijo no coração. Vamos para frente, dando as mãos para os alunos, caminhando até o topo da montanha, como a gente sempre fala por aqui. Bem, além disso, um outro aspecto que eu gostaria de ressaltar é que quando eu falo, puxando a brasa para minha sardinha novamente, a importância do direito administrativo, vejam que é o primeiro critério de desempate também do programa. Então, eu acredito que a matéria de direito administrativo com controle externo aqui dentro, você tem que dar muita atenção, principalmente a controle externo, vai se espalhar por toda a matéria, por todas as disciplinas, né, que são passíveis de cobrança, e numa prova dessa, com uma quantidade de candidatos nesse patamar, sem prova discursiva,
e com um padrão de questões que tende a ser menos difícil ou mais fácil do que CESP, Fundação Getúlio Vargas, é possível a ocorrência de vários empates, né? Sim. Então, com essa probabilidade de ocorrência de vários empates, cresce ainda a importância dessa matéria de direito administrativo. Eu digo é o primeiro critério de desempate porque sobre o primeiro critério você não tem nenhum controle, né? Ter idade superior a 60 anos na data da aplicação da prova. Aí depois, direito administrativo, contabilidade pública, língua portuguesa, e aqui acaba a parte sobre a qual você tem controle, porque depois aparecem outros requisitos e certamente não vai chegar a esses requisitos aí. Então dê uma atenção especial a essa disciplina. E aí já entrando na nossa promoção que a gente faz no aulão de lançamento sempre, né? Com relação às nossas matrículas, avisando que quem se matricular até meia-noite, pessoal, até isso? Até o dia de amanhã, certo? Com esse cupom aqui, você entrando no site, fazendo a compra, indo lá para o carrinho, colocando o cupom RA30TCE São Paulo, só até amanhã, a gente nunca prorroga isso, certo? Você vai ter nem se eu pedir. Só para você, você vai fazer o concurso também? Não, mas eu pedi para os alunos, em nome dos alunos, deve ter gente aí que talvez amanhã não tenha condições de fazer a gente submete a um conselho editorial, né, para que a gente analise aí esse pedido. Então, RA30TCE São Paulo, você está convidado a fazer parte desse nosso curso, né? Trabalhar com essa equipe, que eu não tenho agora, eu perdi a vergonha de dizer, porque pelo resultado que a gente está obtendo no concurso TCE de Pernambuco, eu não tenho vergonha de dizer que é a melhor equipe do país, trabalhando em controle externo, com pessoas como o nosso professor Tiago, que está de volta, né, para trazer mais informações. Fique livre, professor Tiago, para trazer as informações que você considerar relevantes para os nossos candidatos, o que você aconselharia a partir de agora, tem uma estratégia para que eles possam traçar para enfrentar melhor essas questões. Eu sempre falo que a gente nunca entra em campo sem saber como é que o adversário joga, né? A gente falou muito aqui de como joga a VUNESP, que vai ser o nosso adversário. Professor Tiago, tem mais alguma dica para dar para os nossos alunos? Duas dicas básicas e principais que eu utilizava quando fazia concurso. Observar bem as matérias que constam do edital. Você não pode ir no dia da prova sem saber nenhum conceito, nenhum instituto jurídico destes que constam do edital. Porque o edital é a lei do concurso, é a base do que vai ser cobrado na prova. Portanto, você tem que saber exatamente cada um desses institutos que estão sendo abordados no edital. E a segunda dica é resolver questões. Eu acho que fazer questões, fazer resolução de questões é como se fala no âmbito do futebol. Não adianta você ser um grande jogador de futebol, mas se você não tem ritmo de jogo. Todo mundo que acompanha futebol sabe disso. Então o cara é muito bom, mas ele precisa estar jogando. E aqui para fazer concurso é a mesma coisa. Você precisa estar resolvendo questões. Portanto, não adianta você adquirir o conhecimento através do livro, não adianta você tão somente assistir às aulas do curso do professor Ricardo Alexandre, mas também você vai ter que resolver questões. Você tem que ganhar ritmo de fazer questões. Porque esse ritmo é um ganho imaterial aí, insensível, que você não consegue perceber, mas que no dia da prova faz uma grande diferença. Não é isso, professor Ricardo Alexandre? Exatamente. Eu tinha falado aqui do desconto, mas tem uma coisa também que nós vamos complementar aqui, para manter, já tem, e aí nós vamos garantir o que nós vamos oferecer agora também para quem já está matriculado, né, porque senão chove de reclamação aqui. Então, para os que se inscreverem, né, os 30 primeiros que se inscreverem no nosso curso, os 30 primeiros, e os que já estão inscritos vão receber o meu livro, com autoria com o professor João de Deus, pelo Grupo Editorial Nacional, meu livro da principal disciplina do concurso, né, o livro de Direito Administrativo. Vocês podem procurar na internet, tem sido bastante indicado para concurso público, é um livro voltado para concurso, que analisa como as bancas cobram as questões na prova. Então, direito administrativo, certo? Que era antigamente direito administrativo esquematizado, mas uma criatura registrou o nome esquematizado como se fosse Coca-Cola. Então, atualmente, o livro se chama Direito Administrativo, é o mesmo livro, continua tendo esquemas, eu não posso dizer que ele continua esquematizado, não, porque agora é um livro que continua tendo os esquemas, continua apontando os caminhos adequados para a prova de concurso público. Então, para os 30 primeiros que se inscreverem hoje e para todos que já haviam se matriculado antes do dia de hoje, né, porque não pode fazer agora, deixar o pessoal que aderiu ao curso anteriormente, vão receber também o nosso livro de Direito Administrativo. Mais alguma dica, professor? Mais alguma mensagem para os nossos alunos? Bom, eu queria complementar aqui o que o Tiago muito bem disse. Vocês têm que ir para a prova com todo esse arcabouço de informação, especialmente no âmbito jurídico, para fazer a prova.
né? Então tem que saber, tem que estar ciente do que é a lei, o que o edital mandou estudar, é o que você vai ter que estudar. Mas o Tiago conhece muito bem a banca da VUNESP também, então ele pode, especialmente na área dele, citar aqueles pontos em que você vai ter que ter mais atenção. Não é isso, Tiago? Assim, aqueles pontos em que... Eu sei que é aquela dimensão que a gente dá, assim, a gente tem que levar tudo, o aluno tem que estudar tudo, está disposto, está na chuva é para se molhar, é para pegar todas as gotas que caírem. Mas você entende, sabe, e conhece a VUNESP como ninguém conhece, como pouca gente conhece, que tem aqueles pontos, e eu sei que aqui, nessa customização que vai ser feita aqui para vocês, no RA, do portal, a gente vai ter essa customização também, né? Dizer assim, olha, esse ponto a VUNESP gosta de cobrar, apesar de o edital na área de vocês ter sido muito sugêneres, ter sido muito específico, talvez até assustando muita gente. Mas me diga aí, para aliviar o coração e a alma dos mais desesperados, que tem como apontar a quais são aqueles assuntos que mais caem, né? Quando eu fazia concurso, o sentimento que eu tinha era exatamente esse, de buscar um curso, professor, que conseguisse antever uma boa parte das questões que seriam cobradas no dia da prova. E eu acho que a expertise do curso do professor Ricardo Alexandre é nesse sentido. São professores especialistas, são professores que conhecem a banca, que conhecem, estão antenados com a realidade, que vão certamente ao longo do curso tentar antever essas questões. E aqui, para trazer um pouco para os nossos alunos que estão assistindo ao vivo, eu não tenho dúvida que vai cair questão a respeito de súmula do tribunal. Eu não tenho dúvida que vai cair questões a respeito da lei orgânica, diversas questões a respeito da lei orgânica, e nós vamos abordar no curso a respeito disso. Nós vamos mencionar quais são os aspectos principais, vamos tentar antever, professor, exatamente essas questões, para que o aluno do curso do professor Ricardo Alexandre tenha aquela sensação gostosa, depois do dia da prova, de que valeu a pena fazer o curso. Eu acho que essa é a tônica, essa é a realidade do que o professor Ricardo Alexandre gosta de dizer de customização. Esse direcionamento, esse atalho, né, que os professores vão terminar dando para os alunos do curso do professor Ricardo Alexandre. E mais 2 avisos, né? Nós vamos ter no nosso curso também 4 encontros com a nossa coaching, que é a nossa coordenadora, a Diana. Nós, inclusive, nessa ideia de pegar o aluno na mão para levá-lo até a aprovação, nós trouxemos para dentro do curso esses 4 encontros para que você também entenda da concursologia, né, da preparação da maneira mais adequada para chegar a um bom resultado. E tem muita gente perguntando aqui se as disciplinas do curso também vão ser vendidas de maneira isolada, em separado. Nós amanhã estaremos lançando cada disciplina isoladamente para aqueles que amam o professor João Antônio, mas não gostam do professor Tiago, ou o oposto, possam escolher as disciplinas que mais interessam, né, em que mais tem dificuldades, ou escolher todo o pacote, ok? O pessoal está perguntando qual o cupom, coloca na tela, né, põe no ar, põe na tela, como diria da Atena novamente, RA30TCESP. Esse cupom colocado lá vai lhe dar automaticamente o desconto de 30%. Professor também, o nosso professor, já tinha avisado que o Rodrigo Fontinelli, o melhor professor de auditoria do país, será o nosso professor de auditoria, somado a mais um pouquinho de Tiago, que vai analisar a parte de prestação de contas que está dentro do programa de auditoria. O Rodrigo Fontinelli disse, olha, isso aí deixa para um cara de lá, eu já tenho o cara de lá para trazer as informações para a gente. Então, professor Tiago, mais algum recado? Pode se despedir dos nossos alunos, estamos concluindo nossa live. Professor Ricardo Alexandre, eu quero dizer para todos aqueles que estão interessados em trabalhar no Tribunal de Contas, que além dessa parte financeira, que é a parte mais importante, evidentemente todo mundo está buscando isso, uma melhor qualidade de vida para si e para sua família, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo oferece boas, eu diria até excelentes condições de trabalho. As pessoas que trabalham no tribunal, as pessoas que eu convivo, os agentes da fiscalização, eles são muito contentes em trabalhar nesse ambiente do Tribunal de Contas. A estrutura é muito adequada, o trabalho é interessante para quem está visando esse tipo de atividade de controle externo. Eu tenho certeza que você será realizado trabalhando aqui. Inclusive, professor Ricardo Alexandre, um questionamento que a coordenação me passou anteriormente, porque os alunos estavam perguntando se existia o teletrabalho. O Tribunal de Contas já implantou uma resolução do Conselho Administrativo do Tribunal, já implantou
o teletrabalho, e ele funciona assim, aqui 2 dias na semana, o servidor pode fazer esse trabalho de casa para evitar o deslocamento. É evidente, existem algumas regras a respeito de produtividade, mas é um incentivo para que essas pessoas tenham uma melhor qualidade de vida e a qualidade, inclusive, que se mostra no trabalho. Eu quero agradecer mais uma vez a participação, dizer que eu estou à disposição, continuo à disposição. Quem tiver alguma dúvida, por favor, repasse para a coordenação, que eu terei o maior prazer de responder. Se eu não souber, eu vou atrás dessa resposta. Enfim, eu estou sempre à disposição do curso e dos alunos. Portanto, eu deixo um grande abraço para todos vocês, para todos os nossos alunos, e, se Deus quiser, estaremos todos no dia 17 de dezembro comemorando um grande resultado, certamente antevendo diversas questões que serão cobradas pela VUNESP no concurso. Um grande abraço, muito obrigado. Um abraço, Thiago. Muito bem, e o nosso Bill Gates, que de vez em quando baixa o Steve Jobs, o homem da informática, entende tudo aqui, João Antônio, a turma é sua. Bom, meus queridos amigos alunos, eu fico muito satisfeito com o convite do Ricardo, um amigo de longa data. Não vou especificar o quanto, porque vai dizer exatamente a nossa idade, mas... Já chegou um professor de contabilidade dizendo que estudou com a gente. Foi nosso aluno. Pois é, que foi nosso aluno, que maravilha. Assim, alguns professores aqui de Pernambuco são nossos colegas há algum tempo, de Direito Civil, Direito Processual Civil, foram meus alunos nos idos de 1990 ainda, da minha época, do meu início. Então, assim, eu queria... agradecer a participação de todos vocês que nos aguentaram esse tempo todinho agora de noite e dizer a vocês que com certeza nós vamos preparar o material mais adequado para a prova de vocês, tá? Repito, a versão, apesar da exigência da versão, das versões dos softwares, vocês não precisam se preocupar com isso, não precisam trocar as versões que vocês usam. O Word, a partir de 2007, 2010, 2013, 2016 são idênticos, Excel idem, Windows não importa se é 7, 8, 8.1 ou 10 que você usa, isso não importa para a VUNESP, tá? As perguntas são sempre mais genéricas possíveis, certo? E a minha sugestão é, continue mexendo, tá? Dedique um tempo à informática, mas uma coisa é certa, eu vou, na medida que for apresentando a vocês o conteúdo, eu vou lembrar de dizer assim, olha, isso aqui está previsto, mas sinceramente você não vai precisar estudar, porque a probabilidade de cair é pequena no histórico da VUNESP, e eu quero que você pegue o seu tempo, desde já. Informática tem que ser projetada, no meu entender, como aquela matéria que eu posso tentar prever o que mais cai, já de agora, para que você possa pegar o tempo que você não vai gastar com as coisas que não importam de informática e dedicar, por exemplo, a direito administrativo, controle externo, que não só tem um maior conteúdo, tem um peso maior, como também são critérios de desempate. Então, a minha ideia é trabalhar aqui não como o atacante. Eu vou trabalhar como um volante, eu vou trabalhar como um zagueiro pelo meu tamanho, eu vou trabalhar para que o time chegue onde tem que chegar, mas eu não pretendo fazer gol. Então não tenho nem postura para fazer isso. Mas a minha ideia aqui é o seguinte, eu vou querer que você estude o suficiente de informática, tá? Mas não dedique tempo demais para coisas que eu vou dizer a você com toda certeza que não são importantes, para que você use esse tempo, não para vadiar, mas para que você use esse tempo para estudar as matérias que têm mais peso. E só complementando, o que ele falou para a informática não vale para direito não, tá? Se você tem a sua Constituição de 1967, troque pela versão de 88, porque é essa que vai cair. Eu estou dizendo isso em tom de brincadeira, mas é para lembrar aquela regrinha que colocou. Vejam como a banca quer atualização, né? Até legislação posterior ao edital pode ser cobrada. E tem decisão do judiciário falando, mesmo quando o edital não prevê isso, que jurisprudência, né, decisão relevante do Supremo Tribunal Federal que mude determinados conceitos posterior ao edital, ela também será cobrada. Então, não se tranque numa bolha. Nos acompanhe nas redes sociais, porque o que sair de novidade sendo relevante para o concurso, você será informado. Então, muito obrigado a todos por nos aguentarem esse tempo todo. Os que vão nos dar as mãos vão continuar com a gente. Quem não vai trabalhar com a gente nesse concurso também nos siga nas redes sociais. Vai ser importante porque vocês sabem, quando sai algo de relevante, eu aviso para todo mundo, certo? E vamos continuar de mãos dadas, caminhando até o topo da montanha. Beijo no coração, até a próxima oportunidade.